Excelente noite para nós. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Eu sou Otávio Baldin, conto com a sua companhia pela próxima meia hora. Informação e prestação de serviços. Estamos na área nesta quarta-feira, hoje é 14 de janeiro. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos no meio da semana já, pode chegar ao Band Cidade por aqui, na programação ao vivo da Band. Essas são imagens agora de São Sebastião, lá no litoral norte, faz 26 graus na cidade neste momento. Você conversa comigo, nosso número é o 99716-8021. Enquanto chove aqui no Vale do Paraíba e diversas cidades registram uma chuvarada danada, olha só que lindo início de noite lá no litoral norte. Essas são imagens ao vivo de São Sebastião. Céu limpinho, lindo demais. O pessoal aproveita aí na beira da praia, no mar, para dar aquele mergulho nesta quarta-feira. Minha gente, estamos também na internet, bandvale.com é o nosso portal sempre. Faltam 10 minutos para 7 da noite. Em frente. O início do ano também é marcado por uma despesa que pesa no bolso das famílias, a compra do material escolar. E quem deixou para comprar agora pode levar um susto na hora de pagar. O levantamento do NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital, mostra que alguns itens tiveram um aumento de quase 60% na comparação com o ano passado. O Carlos já está em busca dos itens de material escolar para a família. Ele percebeu que produtos básicos como cadernos e canetinhas ficaram bem mais caros. Os cadernos aumentou muito o preço também. Os cadernos, como também as canetinhas e muitos itens que a escola está pedindo hoje, que está ficando um pouco mais pesado para o nosso bolso. Hoje o NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital, divulgou um levantamento que mostra a média de preços dos itens de material escolar. Numa lista com 14 produtos, o consumidor deve gastar em média R$ 279,36. Entre um item e outro, a diferença na variação de preços pode registrar uma média quase de 300% em papelarias de Taubaté e São José dos Campos. O grande fator que levou a esses aumentos tem que ser realmente custos vinculado a produtos que têm algum insumo importado, basicamente isso, né? Não podemos considerar, e podemos considerar também a questão da concorrência, né? O caderno de capa dura com 96 folhas foi encontrado com preços entre R$ 11,14 e R$ 27,00, uma diferença de 142%. A borracha variou de 50 centavos a R$ 4,00, diferença de 698%. E o apontador de 70 centavos a R$ 4,00, variação de 471%. A pesquisa orienta que os pais pesquisem bem antes de comprar o material escolar. Conversem com a criança para ver o que pode ser reaproveitado de anos anteriores, se possível. Evitem marcas com personagens famosos, já que pode sair mais caro, e fiquem atentos à forma de pagamento, já que à vista pode sair mais barato. Mochila meu filho segurou, cuidou bem, então é algo que a gente vai reutilizar esse ano de novo. Às vezes eu deixo tudo para a última hora, né? Porque nessa aí que eu acabo caindo no laço, né? Porque, vamos lá, sempre quem deixa para a última hora sempre começa a pagar um pouquinho mais caro. Para entrar em operação, carro voador em Taubaté precisa de uma infraestrutura de pontos para pousos e decolagens. São chamados vertiportos. Hoje, uma concessionária de aeroportos e uma operadora de redes de vertiportos anunciaram uma parceria que prevê a criação de 2 pontos aqui no Brasil. Os detalhes ao vivo com o Matheus Agostinho. Fala, Matheus. Boa noite. Oi, Otávio, uma boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade segunda edição. Olha, esses 2 vertiportos devem ser instalados, um no Campo de Marte, lá em São Paulo, e o outro no Rio de Janeiro. Os projetos foram desenvolvidos por uma concessionária de aeroportos e uma operadora de redes de vertiporto, que representa um avanço para a infraestrutura necessária para as operações do carro voador aqui no Brasil. Nesse momento, as questões regulatórias já estão em andamento, com a participação da ANAC,
ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Pela parceria, o Campo de Marte deve ser um ponto central na região metropolitana de São Paulo, com uma capacidade para oferecer conexões de alta demanda. Já no Rio de Janeiro, a ideia é um ponto estratégico para a zona oeste da capital. O aeroporto de São José dos Campos também deve receber um vertiporto. No ano passado, a ANAC autorizou alguns testes ali no local para a regulamentação deste veículo. Otávio, volto com você no estúdio. Muito bem, maravilha, Matheus Agostinho com as informações ao vivo. Numa ponta existe a produção do carro voador, que acontece na planta da Embraer em Taubaté, e na outra ponta existe a necessidade de uma infraestrutura de mobilidade urbana para atender e para receber esses pousos e decolagens. Esse vai ser o novo desenho, o novo cenário da mobilidade urbana nos próximos anos, avançando então com a criação desses vertipontos, inicialmente na capital paulista e também no Rio de Janeiro. Muito bem, olha, as taxas dos serviços funerários em São José dos Campos foram reajustadas em 24%. De acordo com a Prefeitura, a atualização ocorre após 4 anos sem reajuste e vale para serviços como velório, translado e fornecimento de caixões. Em nota, a Urban, a urbanizadora municipal, afirma que mesmo com esse aumento, os valores cobrados pelo serviço público continuam abaixo dos preços praticados no mercado. A cidade possui um benefício de auxílio de morte para famílias em situação de vulnerabilidade social. O governo do estado pretende instalar um novo modelo de sirenes de alerta em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Hoje, moradores da cidade se mobilizaram para limpar a sujeirada causada pelas chuvas de ontem. O volume registrado passou dos 80 milímetros. Depois do susto, a quarta-feira foi muito trabalho para Rosa. Em 8 anos, a empresária conta que ficou impressionada com a quantidade de água que entrou no estabelecimento. Quando a gente viu, já estava entrando pela porta da loja e em seguida começou a retornar pelo ralo, pela pia. Em 24 horas, Campos do Jordão registrou 84 milímetros de chuva. Colocando as coisas de volta, fazendo a limpeza, né? Porque é uma água suja, né? Mistura junto com o rio. Lá fora enche muito de terra, né? As calçadas ela movimenta, então tem bastante estrago. É bem desastroso, muito ruim. Houve pontos de alagamentos em avenidas da cidade. Moradores chegaram a se arriscar e atravessaram as ruas de patinete. Pelo menos 2 casas foram invadidas pela água e 2 deslizamentos foram registrados e ninguém ficou ferido. As águas do morro, no volume absurdo que choveu ontem, escoa muito rápido para esse vale, que é a avenida. Então, e a tubulação também, ela segue reta, ela não tem uma inclinação, favorecendo aí a pressão que se forma no rio e a volta dessa água, por isso que causa esse alagamento. Segundo a Prefeitura, projetos estão em andamento para reduzir os impactos das chuvas na cidade. Nós estamos fazendo limpeza no rio há algum tempo, já há algumas semanas, substituindo as caixas que estão entupidas. Tem um projeto nosso, Cafeidro, de fazer um grande reservatório de água futuramente, que vai ajudar muito a amenizar o impacto das chuvas aqui na cidade. O Vale do Paraíba continua em alerta para risco de chuvas fortes. E hoje, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um novo risco para chuvas fortes. O litoral norte e a Serra da Mantiqueira estão no radar da Defesa Civil e indicam ainda mais atenção. Estamos em alerta de hoje até sexta-feira, e aí essas chuvas elas estão vindo num padrão mais para o final da tarde, para o meio da tarde e fim da tarde. Então é importante a população ficar atenta. O governo do estado pretende instalar sirenes na cidade para alertar os moradores sobre situações de risco. O modelo deve ser parecido com o que já existe em São Sebastião, mas com outros recursos. No final do ano passado, uma pessoa morreu em Campos do Jordão após uma construção irregular desabar durante as chuvas. Essa sirene está quase pronta já. Os últimos ajustes, e nós vamos entregá-la aí, queremos entregá-la até o final desse mês de janeiro. No máximo, logo no comecinho de fevereiro. Sempre que houver uma chuva extrema, que houver um risco de deslizamento, a gente toca a sirene para que as pessoas fiquem alerta. Existem níveis de acionamento da sirene. O primeiro é avisando sobre a previsão de chuva, o segundo é informando que a chuva está ganhando volume e o último nível é pedindo para as pessoas saírem de casa e irem para um abrigo emergencial. 6 horas e 59 minutos, mais detalhes do clima. Segundo a Defesa Civil, Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira estão classificados em risco alto para chuvas. Os detalhes atualizados chegam ao vivo agora com a Thalita Camargo. Oi, Thalita, boa noite.
Oi, Otávio. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. De acordo com a Defesa Civil, são previstas chuvas intensas aqui para nossa região até sexta-feira. Chove nesse momento aqui em São José dos Campos. Não é uma chuva muito forte, mas já incomoda bastante. E a previsão indica ainda rajadas de vento, raios e queda de granizo. Só ontem, São José dos Campos registrou 1.299 quedas de raios, segundo o INPE. A chuva mais intensa está prevista para amanhã, Otávio. Vale lembrar que em casos de emergência, o telefone da Defesa Civil é 199. Volto com você no estúdio. Valeu, Thalita, pelas informações. Pessoal, então, com a sombrinha, com o guarda-chuva, chove neste momento nas cidades da nossa região, principalmente aqui no Vale do Paraíba. São 7 horas em ponto. Hoje a Prefeitura de Canas anunciou que não vai realizar o carnaval de rua da cidade. Segundo o prefeito, o Gustavo Lucena, a decisão foi tomada após reunião com a Polícia Militar. O município alega a necessidade de investimentos em segurança para a realização do evento. De acordo com a Prefeitura, futuramente deve acontecer a instalação de câmeras de monitoramento, além da revitalização do centro de eventos da cidade. E a Polícia Militar conseguiu prender ontem à noite o homem suspeito de roubar e matar um romeiro na Dutra, em Lorena. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado durante uma abordagem contra o tráfico de drogas em Canas. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado. Durante a identificação, os policiais descobriram que ele era procurado por conta desse latrocínio ocorrido em outubro do ano passado. Latrocínio que é o roubo seguido de morte. A vítima, Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, era policial militar e foi morto durante um assalto enquanto seguia a pé pela Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. Um homem de 26 anos foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo em uma barbearia no bairro Estufa 1, em Ubatuba, lá no litoral norte. Ele trabalhava com a locação de cadeiras de praia, lá na Praia das Toninhas. Ele era natural do município de Ubatuba, casado e pai de 2 crianças pequenas de 13 e 4 anos. De acordo com as testemunhas, 2 homens chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram cerca de 12 disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo em seguida. Ninguém ainda foi preso e a Polícia Civil do Litoral Norte investiga esse assassinato, essa possível execução lá no bairro Estufa 1, em Ubatuba, no Litoral Norte. Muito bem, você participa comigo, esse é o nosso momento para respirar um pouquinho. Sua mensagem vem pelo 997168021, é a sua participação aqui no BC. Sempre importante e especial contar com o seu carinho do outro lado aí, quem nos acompanha todos os dias aqui no Band Cidade, na nossa programação ao vivo. Eudré, em Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio, seja bem-vindo em minha casa no Vista Alegre Feital. Aqui tá chovendo, chuvarada na região, hein, Eudré? Beijo grande, valeu pela companhia. Diva em São José dos Campos, boa noite, Otávio, tudo bem? Maravilha, Diva. Chuvas de bênçãos a todos vocês aí, abraços da Diva e família. Família ligada com a gente aqui em São José dos Campos. André em São Luís do Paraitinga, nossa gloriosa terra das Marchinhas. Boa noite, Otávio Baldim, parabéns pelo melhor jornal da região, estou sempre aqui assistindo, abraços. Nosso querido amigo André ligado com a gente lá em São Luís do Paraitinga. Angelita, conterrânea do nosso querido André, também em São Luís do Paraitinga, grande audiência por lá. Olá, Otávio, boa noite aqui em São Luís, uma chuva bem fraca para refrescar o calor. Abraço a todos, valeu demais, Angelita. São Luís do Paraitinga aqui também registrou um calor danado nos últimos dias, né, Angelita? Beijo grande para você, valeu demais pela companhia aqui com a gente. 2 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual na rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no litoral norte. A droga foi encontrada com um passageiro de um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para São Sebastião. O homem disse que receberia R$ 3.500 para deixar a droga na rodoviária de Caraguatatuba. O suspeito foi preso em flagrante. Um caminhão bateu numa viatura da CCR hoje na Dutra, no trecho de Lavrinhas. O acidente foi na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 19. Segundo a concessionária, o veículo estava no acostamento para realizar um atendimento. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido. Se repara então na carga espalhada na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Lavrinhas, perto do posto da Polícia Rodoviária Federal. E olha só, a situação da viatura da CCR completamente destruída depois dessa batida.
Os caminhos do motorista é a informação que chega agora aqui no BC. Entramos em sintonia com o nosso caminho sempre livre, com a Rádio Repórter das Estradas, Band Vale FM. Os detalhes quem conta pra gente é o nosso querido Vandi Venino. Fala, Vandi. Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos. Olha, trânsito intenso pela rodovia Presidente Dutra, entre Pindamonhangaba e Taubaté, quilômetro 99, saída principal da Dutra para Pinda, ali na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, até o quilômetro 116, próxima saída para a rodovia Carvalho Pinto em Taubaté. Pela rodovia Presidente Dutra ainda, trânsito congestionado do quilômetro 139 até o quilômetro 147, saída da Dutra para a região de Jardim Paulista, em São José dos Campos, na pista sentido São Paulo. Já no sentido Rio de Janeiro, trânsito carregado e pontos congestionados em São José dos Campos, do 145, ponto ali do viaduto da Via Cambuí, até o 144, saída para Vista Verde, região pela pista marginal. Pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, ligando Taubaté a Campos do Jordão, 2 carros colidiram com uma moto, próximo ao posto de guarda da Polícia Rodoviária, à altura do quilômetro 26. O trânsito continuou fluindo muito lentamente no momento, na subida, e acabou interditado na descida por algum tempo. Situação de momento, trânsito normal no trecho, mas de qualquer maneira a gente ressalva também as chuvas que caíram e continuam caindo agora a garoa, deixando pistas escorregadias. Pela rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, altura do quilômetro 19, sentido Taubaté, houve ali uma queda de árvore sobre um carro de passeio. O trânsito ficou parado com uma fila de 2 quilômetros em ambos os sentidos. E a situação de momento, trânsito normal em ambos os sentidos, mas também situação de pistas escorregadias. Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando agora com 6 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Cuidado no caminho, né, Vandi? Por conta da chuva, a pista molhada atrapalha também a visibilidade do motorista que pega estrada neste início de noite aqui na nossa região. São 7h06. Eu vou para o intervalo com imagens ao vivo agora lá de Taubaté. Neste momento faz 24 graus na cidade. Para conversar comigo, é só mandar uma mensagem para cá. O nosso número é o 997 16 80 21. Este é o Band Cidade, minha gente. Seu jornal do início da noite com um resumo das notícias mais importantes desta quarta-feira. Nós estamos também sempre conectados na internet. Só acessar o nosso portal que é o bandvale.com e olha só, hein? Chuvarada lá em Taubaté também, movimento intenso na rodovia Presidente Dutra, 7h07 agora, até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Fala, doutor Isael. Doutor, o meu nome é Maria Lúcia e eu moro em Taubaté, São Paulo. E a minha dúvida é a seguinte: neuropatia diabética tem alguma ligação com a amiloidose ou a síndrome Charcot-Marie-Tooth? Olá, Maria Lúcia, né? Obrigado pela sua pergunta. Né? Não são a mesma coisa. A neuropatia diabética é uma complicação do diabetes ao longo dos anos. O açúcar alto no sangue danifica os nervos e causa dor, queimação e perda da sensibilidade, principalmente nos pés. A síndrome de Charcot-Marie-Tooth é totalmente diferente. É uma doença genética hereditária que enfraquece os músculos e afeta os nervos desde cedo da vida da pessoa. Já a amiloidose acontece quando proteínas anormais, né, se acumulam no corpo e pode atingir vários órgãos, inclusive os nervos. Por isso, o diagnóstico certo faz toda a diferença para o tratamento correto também. Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize, faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só? R$ 2.261,77. Ela gastaria fora. Eu paguei R$ 741,02. R$90 lá e aqui tá a faixa de R$30. Dá para levar 3? Dá para levar 3. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo. Ultrafarma, tá no coração da gente.
Chegou a época mais quente do ano e a Band vai invadir o seu verão. A partir do dia 16 de janeiro, vem aí a Arena Band Verão 2026. Uma arena completa com muito esporte, música e muita curtição direto de São Sebastião, na praia de Maresias. E tem mais, um estúdio ao vivo com convidados especiais, ativações, brindes e muito mais. É verão, é energia, é experiência, é Arena Band Verão 2026. Oferecimento, nossa Sabesp. Uma Sabesp pra todos. E açaí. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Realização, Agência MAC e Grupo Band Vale. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de esportes. Daqui a pouco, São José e Taubaté entram em campo pela Série A2 do Campeonato Paulista. No Martins Pereira, em São José dos Campos, a Águia do Vale enfrenta o Grêmio Prudente esta noite. Em Taubaté, lá no Joaquinzão, o Burro da Central pega o Osasco e é para lá que eu vou com Pedro Elias, que traz as informações para a gente dessa rodada do estadual com as equipes da nossa região em campo. Fala, Pedro, boa noite. Muito boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. Pois é, hoje eu estou aqui no estádio do Joaquinzão, porque logo mais tem jogo da Série A2 do Campeonato Paulista. O Taubaté enfrenta o Osasco Sport. E olha, tá chovendo bastante aqui na cidade de Taubaté. A chuva talvez vai afastar um pouco o torcedor, mas até às 8, quem sabe, a chuva dá uma paradinha, porque a partida é muito importante, né? O Taubaté estreou nesse último final de semana diante do Sertãozinho, empatou em 0-0. Fez um jogo bom, fez um gol no finalzinho do jogo, que foi anulado erroneamente pela arbitragem. Então o jogo de hoje, a expectativa é que o Taubaté vá para cima e tenta conquistar aí os seus primeiros 3 pontos na competição, que é a mais importante do Taubaté nesse ano. Todo o projeto dessa temporada foi pensado na Série A2 do Campeonato Paulista. E do outro lado, né, aí em São José dos Campos, o São José Esporte Clube também joga hoje diante do Grêmio Prudente. Uma partida importante porque o São José perdeu na estreia diante do Linense e agora precisa se recuperar da competição, vencendo, né, e convencendo o torcedor, reconquistando a confiança do torcedor. Então ambos os jogos, né, nos 2 estádios, tanto no Joaquinzão, aqui às 8 da noite, quanto em São José às 8h30, os ingressos ainda estão disponíveis. Então o torcedor que deixou para a última hora ainda dá tempo de conseguir o seu ingresso e assistir essas 2 partidas. E amanhã, claro, na programação da Band Vale, você confere todos os detalhes desses 2 jogos. E a gente espera que com vitória dos 2 times da região, né, Otávio? Muito bem, maravilha, Pedro. É só o início da competição, ainda tem muito pela frente e as equipes então da nossa região em campo esta noite. Claro que estamos aqui torcendo amanhã os detalhes no programa Os Donos da Bola, com reportagem então do Pedro. Muito bem, valeu, Pedrão, bom trabalho para você. Vamos com interação, minha gente, aqui no Band Cidade. Nosso número é o 99716-8021. Você participa comigo, sempre especial contar com a sua companhia, 7h12 agora. Wellington de Taubaté, boa noite, Otávio. Band Cidade é muito bom e com essa chuvinha melhor ainda. Abraço a toda a equipe, valeu demais, Wellington. Cheguei em casa, na volta do expediente, preparando aquela janta e a nossa companhia, maravilha. Alex e Sandra em Pindamonhangaba. Boa noite, estamos ligados na Band, curtindo a chuvinha, coisa boa. Refrescou, né, minha gente? Essa chuvinha deu um refresco bom. Donizete também em Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio. Estamos aqui sempre ligados no BC. Aqui no Araretama também está chovendo, muito bom. Valeu, Donizete, pela companhia, pelo carinho com a gente aqui no BC. Zenaide Batista. Boa noite, Otávio. Zenaide Joel, sempre ligados no Band Cidade. Deu uma boa noite para o meu marido. Surpresa para ele, um maridão. Então tá aí o Joel. Beijo grande para vocês, casal ligado com a gente aqui também no BC. Intervalo no Band Cidade. Simbora. Bem rapidinho, viu? Agora são 7h13. Até já. Ela é minha superstar, superstar, superstar. Mulher de brilho farto, mulher de brilho farto. Now we're like together, I wanna show. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are. Band Vale FM 102,9. Eu vou prever o seu futuro. Carrinho de supermercado cheio de compras. Várias motos. Olha esse carrão. E o mais incrível, uma casa novinha. Esse é o futuro premiado Faust. Mas para ganhar, você tem que se inscrever. O ano começou com tudo na Sinal.
Chegou a hora de conquistar a sua linha Jeep Renegade Compass e Commander 2026. Aproveite taxa zero e bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. E mais, toda a tranquilidade da garantia Jeep de 5 anos e planos imperdíveis. Consulte as condições sem entrada. Não perca tempo. Vá hoje mesmo a Jeep Sinal Vale. E pode comparar. No final, você compra com a Sinal. Prepare-se para uma aventura cheia de mistério e magia. Nas férias do Colina Shopping, venha desvendar enigmas incríveis com os detetives do Prédio Azul. De 9 de janeiro a 1º de fevereiro. Não perca! Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações. Condricart tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricart todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida. Viva melhor com Condricart. Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia. Chegou a época mais quente do ano e a Band vai invadir o seu verão. A partir do dia 16 de janeiro, vem aí a Arena Band Verão 2026. Uma arena completa com muito esporte, música e muita curtição direto de São Sebastião, na praia de Maresias. E tem mais, um estúdio ao vivo com convidados especiais, ativações, brindes e muito mais. É verão, é energia, é experiência, é Arena Band Verão 2026. Oferecimento, nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. E açaí. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Realização, Agência MAC e Grupo Band Vale. Um dos maiores ícones do rock nacional, a história da cantora Rita Lee, vai ser contada no espetáculo Rita Lee, uma autobiografia musical, estrelado pela atriz Mel Lisboa. O musical chega a São José dos Campos no próximo domingo, dia 18, na Farmaconde Arena. Os ingressos podem ser adquiridos na internet, no site Quero Ingresso. Essa vai ser a única apresentação do espetáculo no Vale do Paraíba, imperdível, contando a história desta grande cantora do rock nacional, nossa querida Rita Lee. A fábrica da Volkswagen deu vida a carros que marcaram época no Brasil. Passat, Paraty, o Gol, modelos que cruzaram gerações, estradas, estiveram nas garagens de milhares de famílias. Todos eles têm uma coisa em comum: nasceram na planta da montadora em Taubaté. Hoje a unidade comemora 50 anos de história na cidade, uma trajetória que marca a vida dos trabalhadores e também da própria cidade. Há 30 anos, o Alex chegava na Volkswagen em Taubaté. Seguiu os passos do pai, que também foi metalúrgico na empresa, e também do irmão. A minha trajetória foi iniciada com o meu pai, que ele aposentou aqui, trabalhou 28 anos. Tem eu já com 30, tem um outro irmão meu que está com 25, que é o Charles, e um outro irmão que está com 18, que é o Fábio. Trabalhando na Volkswagen faz parte da minha vida, né? Há 30 anos eu consigo dar um conforto para a minha família e sou muito feliz. Da mesma maneira que eu acordo feliz para vir trabalhar, eu vou embora também feliz. Inaugurada em 14 de janeiro de 1976, a Volks representa um dos principais símbolos do crescimento industrial no Vale do Paraíba. É uma planta reconhecida tanto pelo grupo, da região, com o grupo como um todo, como uma das plantas mais significativas e estratégicas para o grupo Volkswagen. Então a Volks de Taubaté tem um papel relevante na economia, mas também numa questão social, porque muitos trabalhadores e principalmente o município depende muito dessa arrecadação da Volkswagen para que possa dar condição de saúde, educação, segurança para a população. No último mês de dezembro, a fábrica alcançou uma marca expressiva. Foram mais de 8 milhões de veículos produzidos desde o início das operações. Resultados que colocam a planta e a cidade de Taubaté em evidência no cenário da indústria a nível nacional. Entre os modelos produzidos, o Passat, o Gol, a Paraty e o Voyage. Todos eles ícones de venda, todos eles veículos extremamente relevantes que caiu no gosto dos brasileiros. Recentemente, 2 veículos foram destaque no cenário nacional e internacional.
Polo teve mais de 122 mil emplacamentos no ano passado. Foi o carro de passeio mais vendido do Brasil. O Tera, lançado em junho de 2025, também teve ascensão no mercado. Foram mais de 48 mil unidades vendidas, além da liderança no segmento. Para o futuro, a Volkswagen já se prepara para uma nova fase, com mudanças importantes nos próximos anos. Só vejo boas notícias e bons horizontes aqui para frente para nós e para a Volkswagen aqui na região. Simbora, vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você.